vamos cobrar, vamos fazer petição, vamos fazer baixo-assinado, vamos fazer... A gente precisa se movimentar enquanto numismática, enquanto colecionadores, enquanto povo, porque se continuar dessa forma, economicamente falando, nós vamos quebrar e vamos quebrar feio, não somente na economia, no que se refere à numismática, mas na economia como produção de capital mesmo, tá? Do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática. E meus amigos, quantas e quantas pessoas vocês conhecem que no desespero econômico acaba se desfazendo de muitos bens para pagar dívida, né? Ou vende um carro, vende uma coleção, vende uma bicicleta, vende algo que gosta muito para suportar aí o sufoco de uma dívida, de um aperto financeiro, né? Quantas e quantas pessoas, infelizmente, acabam se desfazendo de anos de coleção por causa de dívidas, né? Anos e anos a fio colecionando vão pro ralo em segundos, dependendo da necessidade das pessoas. Por que eu tô falando isso? Porque o Brasil está vivenciando o início de uma crise muito profunda, economicamente falando, e isso pode quebrar muitos colecionadores, né? Desanimar mesmo muitas pessoas que são apaixonadas por coleção, mas entre colecionar e levar o alimento de cada dia para casa, é claro que as pessoas vão ficar com o necessário e não com aquilo que é supérfluo. Querendo ou não, galera, coleção é um hobby muito caro, né? E mesmo você que se esforça ao máximo para não gastar muito dinheiro com coleção, pode acabar perdendo a sua coleção, que tem um certo valor, porque, sei lá, quebrou por questão de dívida, por questão de aperto financeiro, tá? E a gente precisa entender isso. O Brasil, ele tá a ponto de um abismo econômico e a gente precisa se preparar para não perder patrimônio em coleção, tá? Vamos lá, galera, vamos falar matemática pura aqui, cálculo puro, e toda vez que eu falar de governo, eu me refiro à instituição, galera, e não a partido. A instituição governo, a instituição Estado, beleza? Aqui é economia, é cálculo, é matemática, então vamos lá. No Brasil, há 203 milhões de pessoas, 56 milhões dependem do Bolsa Família, 39 milhões são aposentados ou pensionistas e 11 milhões são funcionários públicos, ou seja, dos 203 milhões, 106 milhões, galera, dependem da arrecadação de imposto. E a dívida pública e imposto só aumenta no Brasil. Haja visto aí grandes memes sobre a taxação absurda que o Brasil está sofrendo atualmente. Ou seja, em poucas palavras, um grande público no Brasil depende da arrecadação de impostos, ou seja, todas as pessoas que recebem, entre aspas, algum dinheiro do governo depende essencialmente da arrecadação de imposto. Por quê? Porque o governo, enquanto instituição, ele não produz dinheiro, ele não produz riqueza, ele não produz capital. Quem produz isso é o povo que produz riqueza, é o trabalhador, é o empresário, é o investidor, e o governo arrecada essa produção e distribui, né? E deveria distribuir bem, mas enfim, distribui essa riqueza. Então, nós temos um público muito alto que depende dessa arrecadação. O problema é que o Brasil tá com uma dívida absurda, galera, uma dívida absurda. Só para vocês terem uma ideia aí, a nossa dívida tá chegando a 85%, né? Estamos mais endividados aí do que a Índia, do que a China, do que a Argentina, Egito, África do Sul, Colômbia, Nigéria, dentre outros. Então, assim, a dívida brasileira, a dívida enquanto nação, tá muito, muito alta. E aí, mano, quando tem uma dívida, alguém tem que pagar essa conta, concorda comigo? E quem é que paga a conta? Quem é que paga a dívida do governo? Somos nós contribuintes, é o que eu tô falando. O governo não produz riqueza. Quem produz capital é o povo. E quem vai pagar essa dívida é o povo. Como é que o governo faz o povo pagar essa dívida? Cobrando imposto, cobrando taxa. O problema é o seguinte, quando o imposto está muito alto, o governo para de arrecadar. Mas como assim, Jales? Se eu aumento o imposto, eu não vou arrecadar mais? Não. Se o imposto está muito, muito alto, o povo acaba tendo incapacidade de pagar esse imposto. Vamos imaginar que você, sei lá, vende moedas, né? Você vende moedas, você vende cédulas, e você ganha por mês, sei lá, tô chutando aqui hipoteticamente só pra gente entender como é que funciona, tá? Você ganha aí 5 mil reais
por mês, beleza? Vendendo moedas, cédulas, artigos numismáticos, beleza? Tranquilo? Vamos imaginar que a taxação fique muito alta e você pague só de imposto 50%, vamos dizer assim, 50%. Basicamente, você não vai ter lucro nenhum, porque você precisa repor a sua mercadoria, você precisa pagar a taxa de correio, de frete, enfim. O que eu tô querendo dizer com isso? Chega um ponto que você não consegue mais pagar o imposto, o governo arrecada menos e isso colapsa, tá? E aí a moeda quebra, o dólar aumenta porque as pessoas vão começar a cobrar mais, a comprar mais moeda exterior, já que a nossa moeda está desvalorizada. Então por isso que o dólar acaba aumentando. Isso assim, resumidamente, o dólar aumenta, toda a taxação de exportação e importação também vai aumentar, enfim. Resumo da ópera, o Brasil vai tendendo a quebrar cada vez mais, porque a nossa dívida só aumenta e não adianta taxar tudo para arrecadar mais, porque, pelo contrário, né? O Brasil está arrecadando menos. Nós já entramos nesse período de taxação alta e arrecadação menor. Em poucas palavras, muitos colecionadores, infelizmente, vão parar de comprar coleção, parar de comprar artigos numismáticos. Muitos colecionadores e até numismatas, comerciantes estão saindo do ramo, estão desistindo do ramo, tudo porque o Brasil realmente está quebrando aí, né? E por que isso é importante? Porque, mano, se você não se organizar, você vai perder o seu patrimônio de coleção, você vai ter que vender a sua coleção, vai apertar cada vez mais, e isso, infelizmente, desanima muitos colecionadores. Aquilo que eu falei no começo do vídeo, aqueles que precisam levar o pão de cada dia, como todo mundo, todo brasileiro, entre escolher do pão de cada dia e coleção e moeda, as pessoas vão parar de colecionar e muito pelo contrário, né? Além de parar de colecionar, pela necessidade, muitos colecionadores acabam tendo que vender a sua coleção para pagar dívidas ou pelo menos para não se endividar, né? Isso diminui muito aí os colecionadores e assim por diante, e isso deixa a numismática em xeque, né? Isso desestimula a numismática. Basta ver o fim das moedas, o fim das cédulas sendo recolhidas, moedas comemorativas durante o ano, né, que não foram produzidas, a numismática já vem diminuindo muito, tá? E infelizmente a gente fica com as mãos atadas. Penso, né, que as associações numismáticas deveriam também se movimentar bastante para reivindicar certas coisas, economicamente falando, sobre cédulas, sobre moedas, para que esse mercado e essa cultura não se perca, tá? Isso faz parte de todos nós que somos colecionadores numismáticos. A mudança de capital, a mudança de economia, a mudança de produção não vem de governo, galera, vem do povo. É o povo que pressiona, é o povo que molda aquilo que ele deseja, tá? Político só serve para ser cobrado. Não importa em quem você votou, em quem você acredita, em quem não importa. Isso aí é irrelevante. Fato é que nós temos que cobrar, quer seja quem esteja lá, cara. Não interessa quem tá lá, né? Na questão econômica, na questão política, na questão partidária. Mano, o que a gente precisa fazer é cobrar. É cobrar. Não se elogia, não se parabeniza, não se agradece. Se cobra político, beleza? E aí fica o meu aviso, o meu alerta, economicamente falando, para os colecionadores numismata, e também um apelo aí, galera. Vamos cobrar, vamos fazer petição, vamos fazer abaixo-assinado, vamos fazer... A gente precisa se movimentar enquanto numismática, enquanto colecionadores, enquanto povo, porque se continuar dessa forma, economicamente falando, nós vamos quebrar e vamos quebrar feio, não somente na economia no que se refere à numismática, mas na economia como produção de capital mesmo. A gente vem vendo dívida brasileira crescendo, o imposto aumentando cada vez mais e o Brasil, enquanto Estado, arrecadando cada vez menos. Ou seja, isso é matemática básica. Se você está devendo, você não pode aumentar os seus gastos, você tem que diminuir os seus gastos, porque uma vez que você está com dívida e você aumenta os seus gastos, você vai colapsar e você vai quebrar. O problema é que a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de uma nação, e isso é muito sério. Se você gostou do vídeo, se você gostou das informações, deixa aquele like aí para ajudar o nosso trabalho, deixa no comentário o teu conhecimento, a tua perspectiva, vamos produzir conhecimento, deixa aqui no comentário. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse alerta, compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa no comentário a tua opinião, valeu e eu te espero no próximo vídeo.